Olá, graças e paz. Aqui é o Pastor Imar em mais um programa falando de vida. E hoje falando de tempo. Eu gostaria de falar com você hoje um pouco sobre o valor do tempo. O que é o tempo? O tempo é algo que você não consegue enxergar, mas que está o tempo todo passando por você. Ele está o tempo todo influenciando você. Você é influenciado pelo tempo. O tempo faz você envelhecer. O tempo faz você crescer. O tempo simplesmente passa. Ele vai passando. O trabalho do tempo é isso, é passar. O trabalho do tempo é contar. O trabalho do tempo é ele ir criando uma significância na sua vida conforme você vai passando o tempo. Tem pessoas que cometem um grande assassinato. Eles matam o tempo. Acho que você já deve ter ouvido essa expressão. Eu estou apenas matando o tempo. Ele estava apenas matando o tempo. As pessoas matam o tempo. E infelizmente eles não percebem o enorme valor que existe no tempo. Então a grande pergunta é: o quanto você valoriza o tempo? Muitas vezes, para alguns, o tempo ele passa velozmente, para outros, em determinadas situações, ele parece que simplesmente para. A única certeza que nós temos do tempo é que ele não volta. O tempo simplesmente passa, esse é o trabalho dele. Ele passa. Como disse um pensador, um escritor brasileiro, ele disse assim: de repente são 6 horas da tarde. De repente o dia já passou. De repente chega a Páscoa. De repente chega o fim do ano. De repente a adolescência já passou. De repente já passamos pelas turbulências da vida adulta. De repente somos pais. De repente somos avós. De repente a vida passa. E não existe o vale a pena ver de novo. Eu acrescentei aqui. Por isso aproveite da melhor forma possível a sua vida ao lado de Deus. Entenda que esta vida é apenas um vestibular para determinar que faculdade você vai fazer na sua eternidade. Quer saber o valor de um ano? Pergunte a um garoto que repetiu de ano. Para saber o valor de um mês, pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte a um editor de jornal semanal. Quer saber o valor de um dia? Pergunte para uma pessoa que tem tarefas árduas para serem feitas nesse dia. Para saber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que não veem a hora de se encontrar. Para saber o valor de um minuto, pergunte a quem perdeu um avião. Para saber o valor de um segundo, pergunte a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. E para saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou medalhas de prata nas Olimpíadas. Por isso não desperdice seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso. O que é que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama? Seus pais, seus irmãos, seus avós, com seus amigos verdadeiros, que a gente só se dá conta quando perde. Eu tinha tanto beijo para dar, tanto abraço. A gente tem que viver o agora. Não adianta a gente pensar que lá no futuro, se não tiver futuro, futuro é o agora, porque o ontem é história. O amanhã é um mistério e o hoje é uma dádiva. Por isso que nós chamamos de presente. Então a grande questão é: o que você tem feito com o seu tempo? Você tem aproveitado ele de forma sadia? Você tem aproveitado ele ao lado das pessoas que você ama? Muitas vezes estamos perto de pessoas que amamos, mas nosso tempo ele está sendo consumido pelo celular que está em nossas mãos, e não pelo aconchego, pelo calor, pela atenção, pelo olhar. As pessoas têm perdido o costume de olhar nos olhos do outro. Nós temos nos encantado com a tela de um celular. Nós temos nos encantado com as redes sociais, que têm evidentemente a sua importância, com certeza. Mas aos poucos nós perdemos esse vivenciar o
tempo ao lado das pessoas que nós amamos, olhando elas nos olhos, ouvindo ela rir, prestando atenção no jeito como ela ri, como ela se coça, como ela gesticula. A gente tem, enfim, vivido o tempo de uma forma tão veloz, tão rápida, que nós acabamos perdendo o tempo. O tempo, ele escapa de nós, ele escapa da gente, ele simplesmente vai passando e a gente vai ficando para trás. E como disse esse escritor Mário Quintana, de repente chegamos à velhice. E a gente olha para trás e a gente procura fragmentos do tempo que nós gastamos e muitas vezes não encontramos muita coisa, não encontramos muito significado, porque a gente não vivenciou o tempo. Quando foi a última vez que você viu o pôr do sol ao lado de uma pessoa que você ama? Quando foi que você viu o dia amanhecer ao lado de uma pessoa que é querida a você? Quando foi a última vez que você esqueceu o celular em um canto da sala, em um canto do quarto, e passou horas rindo com uma pessoa que é realmente importante para você? Muitas vezes nós, com as redes sociais, nós nos conectamos tão velozmente com as pessoas que estão muito longe, que nós não percebemos que tem alguém perto da gente, precisando do nosso olhar, precisando da nossa atenção, precisando do nosso ouvir, precisando do nosso compartilhar. A gente muitas vezes compartilha muitas coisas com pessoas distantes nas redes sociais e nós compartilhamos tão pouco de nós mesmos com as pessoas que estão bem perto de nós. Ou seja, como você tem usado o seu tempo? Será que você tem usado o seu tempo de uma forma que vai ter significância para você lá na frente? Ou será que simplesmente o tempo está passando? Igual aquele relógio de areia, que a areia está caindo. E muitas vezes nós não nos damos conta o quão velozmente a areia cai. Até que a velhice chega. Até que a morte bate à nossa porta. Nós temos uma estranha mania de, muitas vezes, valorizar apenas a lembrança das pessoas que se foram, mas não aproveitar daquelas que estão do nosso lado. A gente espera elas irem para aí a gente lembrar delas. Muitas vezes esperamos que as pessoas partam para a gente realmente querer valorizar elas. Muitas vezes porque a dor do remorso, ela machuca mais do que o amor, do que a força do amor. Então, o quanto você tem valorizado as pessoas que estão aí do seu lado agora? Shakespeare, ele disse que a gente deveria sempre nos despedir das pessoas com um aperto de mão bem gostoso, com um sorriso lindo nos lábios, porque a gente não sabe se vai ser a última vez que a gente vai ver aquela pessoa nesta vida. Então é muito importante que a gente aprenda a valorizar o tempo, passando tempo com as pessoas que estão no nosso tempo. O tempo, ele é um mistério. A gente apenas sabe que ele passa, que ele está indo adiante. O quanto você tem valorizado o seu tempo? O quanto você tem valorizado o passar um tempo de qualidade? O quanto você tem construído no seu tempo? Muitas vezes o dia começa, o dia termina e a gente não colocou nenhum tijolo para o futuro. A gente não semeou nada para colher lá na frente. Porque o tempo apenas passou e a gente deixou ele escapar. E a gente fica contando com o dia de amanhã, com o tempo de amanhã, mas ele também escapa e o tempo vai escapando. A única coisa que a gente acaba se dando conta é quando a gente não tem mais tempo. Muitas vezes nós estamos nas atividades e a gente acaba perdendo de vista um tempo de qualidade que poderíamos estar construindo, fazendo alguma coisa que realmente faça sentido. Mas, infelizmente, muitos estão apenas matando o tempo. Estão assassinando o seu tempo. E muitos estão matando tanto tempo que vai chegar um momento que não vai mais ter mais tempo. E o tempo terá acabado. Muitas vezes
a doença bate a porta, muitas vezes a morte ela chega inesperadamente e interrompe. Talvez uma pessoa que estava apenas matando o tempo. Não estava vivendo, ela estava apenas matando o tempo dela. Ela não estava vivendo esta vida, ela estava apenas deixando esta vida passar, simplesmente. Eu sei que talvez tudo isso que eu tenha falado tenha parecido muita filosofia, mas às vezes vale a pena filosofar um pouquinho, se a gente aprende a aplicar em nós. Então, o meu desejo a você é que você use o seu tempo. O apóstolo Paulo, ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. E esse termo, remir o tempo, no grego, significa aproveitar bem as oportunidades da vida, aproveitar bem cada minuto. E muitas vezes esse aproveitar, ele pode significar construir, ele pode significar pensar, refletir, reanalisar, recodificar a vida. Nós precisamos estar sempre nos analisando o nosso tempo, analisando a nossa vida, para a gente ir melhorando e crescendo. Tem um salmo que diz da seguinte forma: ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a contar o nosso tempo, de tal forma que a gente alcance um coração sábio. Muitas vezes as pessoas elas não crescem com o seu tempo de vida, elas apenas envelhecem. Elas apenas ficam velhas, elas apenas se tornam cansadas, elas apenas se tornam azedas no processo da vida, mas eles não vivenciam corretamente o tempo. Quando o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias, significa que a gente precisa entender que a maturidade ela não tem a ver com quanto você tem de vida, quanto tempo você tem de vida, quantos aniversários você celebrou, você comemorou. A maturidade está relacionada com o que você aprendeu no processo do tempo, no passar do tempo. O que você aprendeu de um aniversário ao outro aniversário. Então, a grande pergunta é, o que você aprendeu de um aniversário até o outro? Você cresceu alguma coisa? Você venceu algum medo? Você superou algum desafio interno em relação a você mesmo? Você cresceu como ser humano? Você cresceu como pessoa, como gente? Você é um ser humano melhor? Você é um marido melhor? Você se tornou uma esposa melhor de um aniversário para o outro? Você é um filho melhor? Você é um pai melhor? Você é um vizinho melhor? Ou será que de aniversário a aniversário você é a mesma pessoa e talvez até piorada? Porque quando a gente não melhora em nada no processo do tempo, a gente acaba piorando. A gente acaba se coisificando. E quando a gente vai se coisificando, a gente vai se tornando uma coisa e não gente no processo da vida, a gente se torna uma pessoa má, uma pessoa azeda, uma pessoa muitas vezes até destruidora da vida dos outros. Então a grande pergunta é, o quanto você tem valorizado o tempo? O quanto você tem aproveitado o tempo? O quanto você tem aproveitado este presente que é a vida, esse presente que é viver? E será que você tem vivido o tempo de hoje, o tempo de agora, agora? Muitas vezes as pessoas não vivem o tempo agora. Muitas vezes as pessoas elas estão vivendo o tempo agora, sabe, carregando pesos do passado. Então elas vivem mais no passado do que no agora. Então no agora tem apenas um resto da pessoa, tem apenas um resíduo dela, porque na verdade ela está no passado. Ela está, sabe, se destruindo com culpas, ela está se destruindo com lembranças amargas, ela está se destruindo com traumas que a vida lhe deixou e ela fica presa a esses traumas de tal forma que o tempo passa, mas ela ainda está lá atrás, presa a um trauma que ela fica vivenciando, igual um carro que está atolado, o pneu está rodando velozmente, mas ela não está saindo do lugar, porque ficou preso em algum ponto lá atrás. Já tem outros que não conseguem vivenciar o tempo agora, porque na verdade eles estão no futuro, em um futuro que não existe ainda, um futuro imaginário, um futuro que a sua ansiedade está criando, está construindo, e essa ansiedade ela é capaz de prender a pessoa, e de tal forma que você olha para ela no agora, mas ela não está ali.
Seus olhos não estão fitos em você. Ela está preocupada com alguma coisa lá na frente. Ela está preocupada em alguma coisa que ela acredita que não vai dar certo. Ela está com medo de ser destruída pelo futuro. Enquanto ela está preocupada com o futuro, enquanto ela está presa ao passado, o presente ele se torna passado muito velozmente. O tempo passa, escorrega pelas suas mãos e a pessoa não aproveita o tempo presente, porque ela estava remoendo coisas do passado ou ela estava se perturbando com coisas possíveis do futuro. Bem, mas o agora passou. E de repente a pessoa olha e já são 6 horas da tarde. De repente ela se dá conta que o dia já passou. A Páscoa chegou. O Natal está bem aí. O fim de ano já aconteceu. A adolescência já foi vivenciada, bem ou mal, mas já foi. A vida adulta chega muito depressa e a velhice mais depressa ainda. Então, eu termino esta pequena live perguntando de você: que valor você tem dado ao tempo? Como se você tem aproveitado suas horas? Será que você tem aproveitado de uma forma a construir alguma coisa para você e para as pessoas ao seu redor lá na frente? Será que você tem aproveitado com as pessoas que você ama? Será que você tem aproveitado com seus pais? Muitas vezes os filhos eles não entendem o valor que tem para o tempo dos seus pais, eles estarem lá, sentados ao lado. Se não tem assunto, a sua presença é o maior assunto que seus pais podem querer tratar. O fato de você estar lá conta demais. Muitas vezes tem pais que não valorizam o tempo com seus filhos e de repente os filhos crescem e vão embora. Os pais simplesmente olham para casa, olham para um lado e para o outro e dizem: sim, cadê aquele meu filho? Cadê aquela minha filha? Bom, ela já foi. E você perdeu a chance de brincar com eles. E você perdeu a chance de vivenciar a infância deles. E eles lá na frente vão se lembrar apenas, talvez, de algum presente seu, mas não vão lembrar de você com eles, que seria o maior presente que eles poderiam querer ter. Muitas vezes o tempo passa e os casais eles apenas envelhecem e se azedam um com o outro, quando poderiam estar se melhorando um ao outro no processo do tempo, se soubessem aproveitar o tempo juntos. Muitas vezes tem casais que se encontram apenas para dormir. Mas não é porque os dois trabalham o tempo todo, mas é porque os dois não valorizam o tempo juntos. Muitas vezes o tempo que um casal tem junto é apenas o tempo para dizer: e aí, vai ter hoje? Nós vamos ter a nossa intimidade hoje? A pergunta é apenas essa: porque o tempo não é valorizado. O tempo é apenas usado de forma maliciosa, mas a pessoa acaba perdendo a chance de viver um tempo no tempo certo. Então que Deus abençoe você. Reflita nessas palavras. Aproveite melhor o seu tempo. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.